Olá, tudo bem? Meu nome é Cidilene e eu vou tratar com vocês nessa videoaula sobre o subfilo dos crustáceos. Aqui nós podemos ver alguns representantes desse subfilo. Mas antes gostaria de dizer que o assunto está bem compactado, bem resumido para não ficar uma aula muito longa. Eu entendo, também sou estudante, sei que é difícil ficar muito tempo em frente a um celular ou um computador assistindo videoaula. Sendo assim, sem demoras, vamos ao assunto. As características gerais dos crustáceos é que, em sua maioria, olha aqui, maioria são aquáticos, nem todos. A gente pensa lá no siri, mas os crustáceos são siris, caranguejos, camarões, são todos aquáticos. Não, nós temos um exemplo aqui, ó, o tatuzinho de jardim. É um crustáceo e é terrestre, não é aquático. Também, às vezes, podemos pensar assim, mas os crustáceos pertencem ao filo artrópodes, que tem apêndices articulados, não todos se movimentam. Não, também temos algumas espécies sésseis. Um exemplo que é as cracas. Elas são livres natantes até se fixar a um substrato ou uma rocha. Depois que se fixa, se tornam sésseis, imóveis ao local aqui, e também são crustáceos. Outra característica é que possuem dois pares de antena. Olha nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui da lagosta. Um par, dois par. Essa antena menor é chamada de antênula e antena maior. Anotem. Por que estou pedindo para anotar? Porque vocês vão ver outros subfilos. E lá vocês vão ver que possuem animais que possuem somente um par de antena. Então, é interessante vocês anotarem a característica do crustáceo, dois pares de antena. Também possuem apêndice modificado. Aqui nós temos os apêndices, dessa lagosta. E aqui o primeiro par de apêndice é modificado por uma quela, aqui na extremidade, aqui na ponta, ou uma pinça. Apêndice modificado, dois pares de antena, características gerais de crustáceo. Continuando a falar sobre os apêndices, aqui, ó. Esses animais possuem apêndices torácicos e abdominais. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui do camarão, notem, ó, 5 patas torácicas, pares de patas, e aqui tem mais 5 pares de patas natatórias, que vão auxiliar no nado, no movimento desse animal na água. É comum você encontrar em livros que os crustáceos possuem 5 pares de patas ou mais. É devido a isso, ó, patas. Você pode encontrar indivíduos com patas torácicas e patas abdominais, por isso 5 pares de patas ou mais. Grande parte desses animais que representam os crustáceos tem um corpo dividido em céfalo, tórax e abdômen. Lembra que eu disse lá na introdução do filo artrópoda, para aquele que não lembra, eu vou relembrar, que em alguns animais ocorre a junção dos metâmeros da cabeça e do tórax que forma céfalo-tórax. Aí o animal passa a se dividir em céfalo, tórax e abdômen. Então, aqui temos o caranguejo como exemplo. Céfalo, tórax e abdômen. O camarão também ocorreu essa junção, formando céfalo, tórax e abdômen. O exoesqueleto desses animais é formado por quitina, proteína e carbonato de sódio. O que vai acontecer com isso, professora? A junção de todos esses ingredientes vai ocorrer num exoesqueleto mais rígido, uma proteção. Lembra que exo, é de fora, então um revestimento por fora do corpo do animal, um revestimento corporal externo mais rígido. E isso vai dar ao animal maior resistência, uma proteção para esse animal. Morfologia. Vou falar de maneira geral sobre a morfologia desses animais. Sistema digestório completo. Como eu já disse para vocês e torno a dizer para aquele que não assistiu a introdução, aquele que não assistiu, recomendo que volte a assistir a introdução do filo artrópoda, para você se localizar a hora que eu estiver falando aqui. Possuem sistema digestório completo, com boca e ânus, entrada e saída de dejetos. Então, é completo, com os órgãos que fazem parte desse sistema digestório, que vai variar de animal para animal. Aqui nós temos o sistema circulatório aberto. Quando eu digo sistema circulatório aberto, eu falo para vocês, é porque o sangue do animal não passa por veias, encaminhado por todo o corpo do animal, por veias, não. É um sistema aberto, que vai de uma cavidade para outra cavidade do animal. Então, sistema circulatório aberto, sem vasos. O sangue passa de uma cavidade para outra cavidade corporal do animal. As trocas gasosas, através da superfície do corpo ou por meio de brânquias.
As brânquias não é via de regra, a maioria das vezes fica localizada entre o cefalotórax e o abdômen, ou mais no finalzinho aqui do cefalotórax do animal. Mas isso não é via de regra, em alguns casos. O sangue possui a coloração azul. Sangue de realeza? Não. É o sangue azul por causa da hemocianina, que dá essa coloração ao sangue desses animais. Reprodução, chegamos na fase da reprodução dos animais. São dioicos, ou seja, terá indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino. A fecundação é interna e com cópula. As fêmeas de crustáceos, caranguejos ou lagostas, por exemplo, incubam seus ovos, olha aqui que interessante, no apêndice do corpo, segura aqui na região abdominal. Olha a grande quantidade de ovos desse caranguejo fêmea. Isso também ocorre em lagostas. Ok, pegando o gancho aqui, ó, nessa superfície que segura os ovos, né, que incuba esses ovos desses animais, vou falar aqui uma diferença para vocês sobre o caranguejo macho e o caranguejo fêmea. É bem nessa parte específica do animal aqui, ó, onde aloja os ovos. A fêmea possui esse local mais largo, maior. O macho, menor, mais estreito. Isso não quer dizer que vocês têm que estar pegando o caranguejo, viu um caranguejo, pega ele e vira para cima para ver se é macho ou fêmea. Não. Isso é só para vocês entenderem o porquê da fêmea alojar os ovos. Aqui, ó, o corpo dela já é próprio para segurar esses ovos, é propício, com essa cavidade maior para alojar e incubar esses ovos aqui no apêndice corporal da fêmea. Hábitos alimentares. Agora eu vou falar um pouco como que esses animais se alimentam. Tá, professora, você me diz assim, os animais que se locomovem vão lá, capturam o seu alimento, seja ele qual for esse alimento. E os animais sésseis, como as cracas, como que se alimentam? Bom, se alimentam através de filtração, são filtradores. Como eles não podem ter o alimento, eles têm como capturar esse alimento. Vem o alimento até eles, através da água. Eles fazem um filtro realmente, onde vai capturar essa água, os nutrientes, os alimentos que tem ali, que é necessário para o desenvolvimento desse animal, vai ser capturado, o restante descartado junto com a água, e vai ocorrer a alimentação desses animais, como as cracas. Já os siris, os camarões e alguns caranguejos, eles se alimentam de restos de matérias orgânicas. Alguns caranguejos também são herbívoros, que vão se alimentar de plantas, e outros carnívoros. Esses carnívoros vão se alimentar tanto de animais, restos de animais já mortos, né? Ou como de animais vivos. Esse slide eu deixei como curiosidade, porque muitas pessoas confundem siri e caranguejo, acham que tudo é a mesma coisa. Talvez você seja uma pessoa dessa, que confunda siri e caranguejo, acha que é tudo a mesma coisa. Agora eu vou esclarecer para você que não é a mesma coisa. Aqui nós temos um siri e um caranguejo, cada um tem sua particularidade. O siri, ele possui a última pata aqui, o último apêndice dele, adaptado para o nado. É como se fosse uma pazinha ou um remo aqui, ó. O corpo do siri também aqui, o cefalotórax dele, é menor e mais compacto. O caranguejo, ele é mais robusto, é visível essas duas imagens, ó. O caranguejo é mais robusto, maior. A última pata do caranguejo, o último apêndice dele, é semelhante a essas outras três aqui, ó. Só que menor. Então, diferença, siri possui pata adaptada para o nado, caranguejo não possui. O corpo do caranguejo é mais robusto, maior. O siri é menor, mais compacto. Aqui nós temos uma diferença agora entre eles. Então, a partir de hoje, para você que não sabe diferenciar, não sabia, porque agora sabe, caranguejo é uma coisa, siri é outra, diferente. Aqui também uma curiosidade sobre as quelas do caranguejo macho. Aqui é um caranguejo macho. Uma das quelas ou pinças do caranguejo macho é maior que a outra, possui uma maior que a outra. É uma curiosidade também, com a diferença entre o macho e a fêmea. O macho vai possuir uma quela maior que a outra. E chegamos no nosso último slide. Como eu disse para vocês lá no início dessa videoaula, que eu seria breve, cumpri o prometido. Fui o mais breve possível. Chegamos à importância econômica. Os crustáceos são de grande valor na economia, pois os camarões, caranguejos, lagostas, lagostins fazem parte da alimentação humana. Olha aqui que pratos, cada prato
lindo que dá para fazer com esses animais. Talvez você pense, mas não faz parte da minha alimentação. Isso deve-se talvez ao fato de nós morarmos numa cidade pequena, uma cidade muito longe do litoral, né? De cidades beira-mar, mas nessas cidades maiores, beira-mar, isso faz parte da alimentação humana. Então, o valor econômico está ligado à gastronomia, o valor econômico desses animais, dos crustáceos. Gente, sendo assim, após esse slide agora, eu vou finalizar a aula. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só entrar em contato. Fiquem todos bem e até mais.